Olá, hoje estamos aqui no nosso podcast Agricultura TI para falar um pouquinho sobre a agricultura urbana comunitária no Tocantins. Quem trouxe esse trabalho para a gente são os alunos Heitor e Daniele. Gostaria que vocês se apresentassem. Boa noite, meu nome é Daniele, eu sou estudante de Engenharia Agronômica aqui do Instituto Federal Tocantins, Campo Pedro Afonso, e estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Boa noite, me chamo Heitor, eu estou também cursando no FTO, estou cursando o 8º período e vim aqui no podcast do professor hoje. Que bom. Na verdade, o podcast é Agro-TI, não é nem do professor, não. Como se diz, o podcast continua, o professor pode até sair. Não, mas... Bem, pessoal, antes de começar, até mesmo para o pessoal entender um pouquinho o que é o tema do trabalho de vocês, queria que vocês explicassem para mim o que é a agricultura urbana. Você quer começar? Bom, começar. A agricultura urbana seria mais a agricultura na cidade, pessoal, ou nas periferias, utilizando menos áreas em comparação com a da zona rural e aproveitando mais espaço, com menos desperdício, e também seria o uso da uma agricultura mais limpa, com menos agrotóxicos em comparação e com um preço, digamos assim, mais acessível também e que ajuda a comunidade, a cidade. A gente também, eu percebo que a agricultura urbana ela tem uma relação com a cidade diferente da agricultura convencional, né? Como o Heitor falou, é uma agricultura que mais pode próxima. Ter mais próxima, você tem que estar lá cuidando. É como se você tivesse uma horta enorme, mas às vezes quando você tem uma produção enorme de horta em uma fazenda, tem várias pessoas cuidando. Lá na sua casa é você, sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai. Então é uma forma de também juntar as pessoas que você gosta para fazer algo bom. Porque a agricultura urbana, ela, além dela trazer benefícios alimentícios, né? Que você vai estar ingerindo comidas mais saudáveis, você vai estar tendo também essa relação com a sua família, né? De você estar cuidando de algo. Então a agricultura urbana, ela vai muito além de você cultivar o alimento, né? Você cultiva momentos. Eu vejo isso, a agricultura urbana. Ela serve para aproximar a comunidade, professor. Aproximar a comunidade, até mesmo a aproximação do que você come, né? Isso. Uma tem esse cuidado. Uma garantia. Que às vezes você tá fazendo um feijão e fala, eu quero um cheiro verde para colocar no meu feijão. Aí você teria que sair da sua casa, comprar e não, lá na minha hortinha aqui, vamos supor, vai que você fez uma horta tirar só o tanto necessário, deixa o resto lá. Numa latinha que você tem lá e tá cultivando. E já sabe que é de qualidade também. Você sabe de onde veio, né? Tem a procedência. Que bom. E como vocês trabalharam o artigo de vocês? Por exemplo, hoje a gente viu alguns trabalhos que trabalharam um pouquinho da revisão de literatura, também vimos alguns trabalhos que viram um pouquinho de estudo de caso. Vocês trabalharam com a revisão sistemática, né? E como se deu essa revisão sistemática? Assim, a gente limitou para ser no Tocantins e de forma comunitária, né? E aí nas pesquisas que a gente fez com a base de dados, que foi o Google Acadêmico, né? A gente limitou para seguindo esses conceitos. Então a gente seguiu esses conceitos, a gente percebeu que tem muitos artigos, mas não o que a gente queria, que era a questão de alimentação, questão de assim, em alguns artigos que a gente procurou e encontrou, a gente via muita questão de vulnerabilidade, né? Então, às vezes tinha um projeto que vamos supor, a comunidade, ela pagava uma pessoa mais vulnerável entre eles para cuidar. Então, a gente buscou essas questões sobre alimentação, sobre vulnerabilidade, sobre questões mesmo de comunitária, né? Às vezes você tem um espaço lá que você tá usando como lixão, vamos supor. Tá colocando os resíduos lá de forma inadequada. Então, pode fazer uma reforma, pode fazer um planejamento para formar aproveitar espaço. Aproveitamento de espaço. Então, a gente pesquisou, porque aparecem muitas coisas. Então, a gente teve que limitar muito a gente limitou para só português. Usando o tempo, 2021 até 2023 agora. Isso. Então, a gente usou essa revisão sistemática para revisar esses assuntos, né? Focar mais no nosso... Nós queríamos mesmo, professor. Ok. E
o que vocês acharam, assim, quais são os benefícios dessa agricultura urbana justamente para essas comunidades vulneráveis? Assim, além da alimentação, a gente vê que hoje em dia é até uma crítica. Há muitas cidades, a prefeitura ela só busca algo sustentável quando órgãos batem em cima, né? Que a gente sabe que tem. Exatamente. Então a gente pode perceber que às vezes muito dessas hortas que a gente pesquisou não tem o apoio da cidade como da prefeitura e outros órgãos. A autoria própria deles, a gestão. E aí a gente percebeu que alguns projetos, tem um projeto mesmo de um artigo que a gente pesquisou, que era em um asilo. Uhum. Então, alunos de uma instituição da Unitins, né, da universidade, lá a universidade. Uhum. Eles levaram o projeto para fazer uma horta comunitária nesse asilo. Levando toda em consideração, porque eles também são alunos de engenharia agronômica. Então, levando todo esse conhecimento deles para os moradores e também o conhecimento deles para os alunos. Então, eu vejo que tem muito, tá muito relacionado isso. Sim. Muito relacionado a isso. E qual é o papel da comunidade nas iniciativas da agricultura urbana? A gente percebe que uma horta ou qualquer outro cultivo, ele não vai para frente se não tiver pessoas, né? Uhum. Mesmo que as pessoas não estejam ligadas diretamente, porque às vezes você está num maquinário, ele é automatizado. Então, eu percebo que a horta ela é muito mais mão a mão. Mais manual, você precisa mãos para ajudar a construir para frente. Então a gente vê que as pessoas, elas são essenciais, né? Que elas buscam cultivar, elas buscam acolher. Então a gente também não pode pensar que é porque uma horta comunitária não pode se vender. Uhum. Porque eles podem vender, eles podem tirar um dinheiro para até... pode ter fim lucrativo. Sustentabilidade para manter também, o comércio depois. Manter o cultivo depois deles. É que a gente sabe que nada de graça. Tá fácil, mas tem que nada manter. de graça e como a gestão às vezes não tem o auxílio da gestão, acaba que eles têm que tirar do próprio bolso. Acaba que eles têm que pedir patrocínio, acaba que eles têm que pedir, me dá uma quantidade de semente de X espécie. Então a gente vê também essa questão do... E quais são os desafios identificados nos estudos em relação à agricultura urbana no Tocantins? Principalmente o apoio, professor. O principal apoio das prefeituras, digamos assim, dos órgãos públicos para manter. Porque muitas das hortas têm falta apoio técnico de alguns profissionais também, que seriam vindo dos órgãos como um meio deles ajudarem. Seria o principal também. E até mesmo dos espaços, né? Que normalmente as hortas comunitárias acabam sendo em espaços públicos também. Que eles não aproveitavam. Eles não... que eles dão como abandonado, mas na hora que você mexe, eles não é mais abandonado, né? Tem esse porém. Mas você reformou, eles querem de volta. Aí, também reforçando o que o Heitor falou, é muita assistência técnica, que às vezes você sabe como plantar, mas você talvez não tenha o cuidado. Você não sabe como cuidar corretamente. Pode aparecer uma doença, uma praga, eles precisam de uma assistência para poder continuar mantendo. Nesse caso, a gente está falando mais de uma agricultura comunitária. Mas falando em si da própria agricultura urbana, onde a gente tem tanto a agricultura comunitária como aquela agricultura que é feita lá no quintal de casa, né? E aquela agricultura vertical. Sim. Apartamentos. O que vocês, qual o impacto do desenvolvimento da comunidade como um todo com a utilização da agricultura comunitária, agricultura urbana, desculpa? Porque assim, além da comunidade, tem aquela que é pessoal, como eu estou falando, mas o que vocês acham que a comunidade ganha com a utilização desse tipo de agricultura? Eu acho que a comunidade acaba ganhando visibilidade, porque querendo ou não, hoje em dia os assuntos ambientais e sustentáveis estão em alta, né? E eu vejo que é uma forma de você incentivar outras comunidades, né? A gente tem uma horta aqui. Pode ver que dá de fazer em diferentes lugares. É um incentivo para os outros também já começarem a fazer isso, aproveitar o espaço que eles têm
e produzir o próprio alimento que vai ser de uma confiança maior para eles, que já sabem que eles vão fazer e vai muitas vezes juntar essas pessoas que estão fazendo esse projeto e gerar renda, né? E uma renda também. Quais foram as áreas específicas do Tocantins abordadas no artigo selecionado sobre agricultura urbana comunitária? Teve em Palmas. A gente abordou de Palmas, Porto Nacional e Augustinópolis. Foram os municípios que a gente pesquisou e encontrou. Mas a maioria dos... É Palmas. A maioria é Palmas. Isso. O que mais usa lá. E um que eu achei até interessante, que desses artigos nós pegou, mais de um deles foi feito pelo mesmo autor. Sim. Porque é um tópico que ele vai voltando, vai trabalhando, tem conhecimento, vai indo atrás. Talvez vai renovando vai atualizando, atualizando colocando informações novas que naquela época talvez não tinha. Talvez não tinha atualização no mercado, vai colocando lá. E como as atividades da agricultura urbana impactam diretamente o uso de solo das hortas? É que nem a gente estava comentando, né? Às vezes você tem uma área que ela não está sendo usada, talvez essa área está até compactada, e às vezes você utiliza essas áreas para fazer um bem maior, né? Porque a gente sabe que mesmo que o plantio seja mínimo, que é só aquela área que a gente usa, mas você já auxilia, a raiz cresce, ela já descompacta o solo, já tem essa questões, então filtração da água, que é bem melhor. Até um que não pode ser, não é um exemplo de uma horta comunitária, mas em Pedro Afonso, professor, lá na praça ecológica, era um lixão, foi reaproveitado foi uma praça. O exemplo das hortas comunitárias é reaproveitar esse espaço para poder usar o solo para outros afins depois, até parando a degradação do solo, que tem muito tempo. Sim. E qual é o papel da educação ambiental nos programas, na proposta da agricultura urbana? Assim, eu conheço um pouco sobre educação ambiental. Já sabe. E aí eu vejo que aquela parte que o Heitor falou sobre a questão técnica não é só um agrônomo ou uma pessoa instruída em ensinar a plantar. Porque eu acho que a educação ambiental ela vai muito a mais do que o plantar ou colher. Ela vai te ensinar o modo de você viver, o modo de você conviver com aquilo. Porque querendo ou não, é uma coisa que a gente vai ter... Não vou falar porque é pra sempre, porque pra sempre é uma palavra muito forte, mas a gente vai ter um convívio, porque a gente vai buscar produtos mais, vamos supor, mais orgânicos, produtos que você sabe a procedência, então a educação ambiental é importante, porque você vai ensinar, porque eu ouvi uma frase que é muito mais fácil você ensinar uma criança do que um adulto. Então, se você chegar na escola e falar, não, gente, a gente vai formar uma horta urbana comunitária para o ambiente escolar, vamos supor, vamos sair um pouco do geral, e aí eles vão crescer com aquilo. Então é um meio de educação ambiental, não é uma coisa que você tem, vou ter que enfiar na cabeça da pessoa que ela tem que fazer isso. Então você tem que criar procedimentos, hábitos para você conseguir ter isso na frente, porque eu acho que é muito mais fácil ensinar uma criança do que um adulto, porque o adulto aprende também, mas o adulto mais demorado. Ele fica também desleixado, né? Nem que é desleixado, ele fica, eu não fiz isso a minha vida toda, eu vou fazer agora. Não vai mudar porque não quer mudar, tá acostumado. E a criança também, mamãe, vamos comer uma alface que a gente plantou. Na minha época, quando eu plantava feijão no pote, era maravilha. Imagine se eu tivesse participado de uma horta comunitária. E aí a horta poderia servir até pra escola, né? Fazer a alimentação dos meninos. Sim, com certeza. Como as conclusões do estudo podem informar futuras políticas públicas relacionadas à agricultura urbana no Tocantins? Outra coisa que a gente pesquisando, a gente quase não encontra. A gente não tem uma lei que vai... não tem nenhuma perspectiva de uma lei, professor. Não tem nem... perspectiva. Não tem a pauta que eles não estão focando atualmente muito. A gente sabe que tem as hortas, se sabe o que precisa, mas parece que é uma coisa que eles não foca, porque parece que isso é... digamos, pequeno para eles, professor. Pequeno. É um pequeno problema para eles. Mas, às vezes não precisa mais nem de uma lei. Eu acho que o que precisa é de proposta de projetos, na verdade. A gente que são realizáveis, entendeu? Seja nas escolas, seja em algum ambiente público ou não. Mas eu acho que o que tem que ter, além de leis,
São propostas, com incentivos para a execução. Eu acho assim que a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, né? Que nem o senhor falou, levar a proposta, que às vezes a gente só espera das gestões públicas e a gente não busca tentar, né? Trazer esse recurso para nós, assim, que vamos falar de forma geral. Para a comunidade, porque isso vai beneficiar todo mundo. Fazemos parte da comunidade onde estamos, né? Então, eu acho que a gente também tem que começar a propor coisas inovadoras, coisas que realmente valham a pena a gente estar lutando, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Como a agricultura urbana influencia os padrões de consumo e produção de alimentos nas áreas urbanas do Tocantins? As hortas urbanas nas suas regiões vai trazer mais alimentos saudáveis e de uma providência mais confiável. Hoje, do que vocês pesquisaram, qual tipo de que mais produzido? Mais hortaliça, alface, cebolinha, coentro, cheiro verde, couve. É o mais fácil de produzir, professor. Às vezes porque às vezes, esse do asilo mesmo. Tem os cuidadores que cuidam dessa horta, né? Mas às vezes eles não têm um tempo suficiente, porque a gente sabe que algumas culturas elas demandam de mais cuidados. É por isso que não planta tomate, você vai ter um tutoramento. Como é que um povo, como a Dani falou, do ajudante no asilo, vai fazer um negócio desse? Aí a gente também tem questões também que já tem outro lugar que vão plantar tomate, porque tem uma pessoa responsável. Sabe como é que então faz? A gente percebe que a alimentação, né? A gente voltando para a pergunta, a gente percebe que a alimentação ela melhora em relação a sua antiga, né? Porque você vai estar consumindo mais verdura, vai estar consumindo mais legumes, né? Então você vai estar introduzindo, porque querendo ou não, a gente sabe que eles não têm uma vida perecível muito grande, né? Então uma hora ou outra você tem que consumir. Isso, não é perder. Então vai acabar perdendo. Mesmo que você consiga fazer uma venda, mesmo que você consiga fazer uma doação, mas vai sempre ter um pouco. Vai sobrar um pouquinho. E você vai ter que. Então, querendo ou não, você vai ser obrigado a consumir. Produz, né? Sempre tem que consumir. Quais são os principais fatores que funcionaram o crescimento da agricultura urbana, na visão de vocês? O foco, para mim, eu acho, professor, que um dos focos foi o grande êxito que tem atualmente nas cidades. O professor também tem a fala da grande uso de agrotóxicos, o povo fala. Aí as pessoas pensam, vou varrer a minha própria coisa para poder saber a proficiência que tem. Aí vai ter o alimento sem uso desses agrotóxicos. Aí é um dos que impulsionou essa, na minha visão. Eu concordo com ele que às vezes você faz tem um cultivo, você não sabe de onde vem, você não sabe o que foi aplicado, porque às vezes a gente escuta muito falar, esse aqui tá maduro porque foi induzido. Um dia antes aplicou uma coisinha pra brilhar mais. Aí eu vejo que as pessoas, elas estão caminhando para ter uma alimentação mais saudável. Daqui a uns tempos, a gente como agrônomos, a gente vai ter que se adequar para sistemas mais ecológicos, sistemas mais sustentáveis, sistemas que usam menos agrotóxico, porque, querendo ou não, o exterior já estão pedindo. Quando o interior começar a pedir, aí vai ter que mudar totalmente o sistema. Porque se a gente tem essas questões de exportação, né, que eles exigem que certos tipos de alimentos seja tratado dessa forma. Então, eu vejo que pode ser isso, né? Que a gente cada dia mais vai estar buscando algo. Porque, querendo ou não, o nosso corpo é o nosso lar. E se a gente não cuidar do nosso corpo com alimentação... Tem que ser uma cor mais sustentável, né? Para o meio ambiente como um todo. E como conclusão final do trabalho de vocês, o que vocês têm a nos dizer? A gente concluiu que o Tocantins ele ainda precisa caminhar mais em relação a construções, legislações, incentivos, parte técnica, tanto para assistência, uma assistência tanto para uma educação ambiental como para ensinar a colher, plantar. A gente precisa caminhar mais. Acho que a gente ainda tá engateando. Tá engateando, a gente tá engateando. Então acho que a conclusão é essa. A gente analisando os dados, os artigos, a gente percebe que se for, a maioria era em Palmas. Os únicos muito centralizado os focos.
Tem que Ou espalhar. seja, tem que difundir um pouquinho mais Exatamente. o conhecimento, Espalhar os mais para os lugares do projetos, estado. as ideias, né? Tem como usar outros estados como base também, que estão Sim, mais com avançados, certeza. né, em hortas urbanas, para trazer para cá. A gente também precisa entender que a horta urbana, ela ela não significa que ela vai ser pequena. Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos. Então, a gente pode criar uma horta urbana que possa atender a cidade toda. Tendo incentivo, tendo cuidado, tendo pessoas, né? Tem um artigo que ele fala sobre as mulheres vulneráveis que cuidam das hortas. Então, às vezes você pegar uma pessoa que você vê que ela está em uma situação financeira, outras situações de risco, abandona e colocar para cuidar, até mesmo reintegrar pessoas presos, né? A sociedade. É uma forma de você caminhar. Eu acho que a agricultura urbana, a gente analisando, ela é muito diversa. Então a gente permite muitas possibilidades. A gente fala do social, a gente fala do econômico, a gente fala do ambiental. Então é uma questão que você tem que falar, mas você fala com cuidado, não com cuidado, mas você fala com uma expectativa muito grande, né? Que você quer que cresça, você quer que aumente, você quer que distribua, que todo mundo conheça. Então foi um assunto assim bem bacana que a gente conversou, a gente entrou, eu entrei sozinha, o Heitor entrou depois, a gente juntou as ideias, porque ele tem um pensamento, eu tenho um outro. A gente junta para ter um pensamento de forma geral. Porque todos os assuntos, eu e o senhor, o Heitor, a gente vai ter pensamento diferente, né? Sim. Mas se a gente conseguir chegar naquele propósito maravilhoso. Eu penso assim. Então a agricultura urbana, ela te faz pensar, ela te faz querer ter algo que incentive a população. Vamos hoje fazer uma colheita comunitária, todo mundo vai lá, ajuda. É aquela forma também de você interagir. Então eu vejo que a conclusão do nosso trabalho foi isso, né? Que além de questões de alimentação, a gente teve questões de aproximação pessoal, teve do asilo, a gente teve o cuidado com nossas pessoas mais idosas. Porque às vezes você acha que eles estão lá e a gente esquece, e a alimentação deles, que é realmente lá que eles vão precisar de uma alimentação mais saudável, um cuidado maior, não que as outras fases das nossas vidas não precisem, né? É um foco que eles agora. Que bom. Bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Até uma próxima. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Yeah.